Hoje vamos falar sobre a história do cordel. Estou usando um vídeo aqui de um canal muito bom de cordel de fundo, só para poder não ficar uma tela preta, tá? Então tá, vamos falar sobre a história do cordel. A história da literatura de cordel começa com o romanceiro do Renascimento, quando se iniciou a impressão de relatos tradicionalmente orais feitos pelos trovadores medievais e desenvolver-se até a idade contemporânea. O nome cordel está ligado à forma de comercialização desses folhetos em Portugal, onde eram pendurados em cordões, igual como se estivesse secando a roupa. Então, chamados de cordéis. Inicialmente, eles também continham peças de teatro, como as de autoria de Gil Vicente, 1465 até 1536. Foram os portugueses que introduziram o cordel no Brasil, sabiam? Desde o início da colonização, o termo cordel apareceu pela primeira vez no dicionário contemporâneo da língua portuguesa, também conhecido como dicionário Caldas ao Letter, publicado em 1881. Na segunda metade do século X, que é igual a 29, começaram as impressões de folhetos brasileiros, com suas características próprias. Os temas incluem fatos do cotidiano. Perdi a página. Episódios históricos, lendas, temas religiosos, entre muitos outros. Leandro Gomes de Barros foi influenciado pelos romances de cavalaria, conhecidos como ciclo carolíngio ou Matéria de França. Sua principal obra do tema foi Batalha de Oliveiros, com Ferrabras. Mas também escreveu sobre temas nordestinos, com o cordel sobre o cangaceiro Antônio Civino. Em 1909, já está mais recente, o cordelista Leandro Gomes de Barros publicou seus poemas na seção Lira Popular, no jornal O Rebate de Juazeiro do Norte, Ceará. As façanhas do cangaceiro Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, 1900 a 1938, e o suicídio do presidente Getúlio Vargas, 1883 a 1959. Espera, o vídeo aqui... Como eu estava falando, são alguns dos assuntos de cordéis que tiveram mais estiragem no passado. Não há limite para a criação de temas dos folhetos. Praticamente qualquer assunto pode virar cordel nas mãos de um poeta componente. No Brasil, a literatura de cordel é produção típica do Nordeste, sobretudo dos estados de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará e da Bahia. Os folhetos costumavam ser vendidos em mercados e feiras pelos próprios autores. Hoje também se faz presente em outros estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. O cordel hoje é vendido em feiras culturais, casas de cultura, livrarias, nas apresentações de cordelistas. Mas em Portugal, a literatura de cordel chegou ao Brasil em fim do século XV3, ganhando a força a partir do século XXIX, no interior nordestino. Não, deixa eu fazer isso daqui certo. Século X, que é igual a 10. Aí V mais 3, mais 3 tracinhos.
10, 15, 6, 7, 8. É igual a século XVIII. Pronto. Brasil, enfim, do século XVIII, ganhando força a partir do século XIX. No interior nordestino, na indignação dos pesquisadores, no entanto, há lógica, porque os poetas de bancadas ou de gabinete, como ficaram conhecidos os autores da literatura de cordel, demoraram a emergir do seio bom da terra natal. Mais tarde, por volta de 1750, é que apareceram os primeiros vates da literatura de cordel oral, engatinhando e sem nome. Depois de relativo longo período, a literatura de cordel recebeu o batismo de poesia popular. Foram esses bardos do improviso os precursores da literatura de cordel escrita. Os registros são muito vagos, sem consistência confiável, de repentintas ou violeiros. Antes de Manuel Richão ou Mergulhão, mas Leandro Gomes de Barros teria escrito a peneja de Manuel Richardão com o Diabo, em fins do século passado. Sua afirmação, na última estrofe desta pateja, ver em detalhes, é um rico documento, pois evidências e não contemporaneidade do Richão com o rei dos autores da literatura de cordel. Ele nos dá um amplo sentido de longa distância ao afirmar um velho naquela época tem ainda gravado. Ou melhor, um velho daquela época tem ainda gravada. É meio gravata, né? Não, é gravada mesmo, é meio bugado. Fazer o quê? Os poetas Leandro Gomes de Barros, 1865 a 1918, viveu até bastante, e João Martim de eu não sei se ler esse nome, não, é um nome parece gringo. 1880 até 1959. Estão entre os principais autores do passado. Carlos Drummond de Andrade, reconhecido como um dos maiores poetas brasileiros do século XX, assim definiu certa feita a literatura de cordel. A poesia de cordel é uma das manifestações mais puras do espírito inventivo. Aqui está dizendo aquele que falou isso. Do senso de humor e da capacidade crítica do povo brasileiro. Em suas camadas modestas do interior, o poeta cordelista, urbano, exprime com felicidade aquilo que seus companheiros de vida de classe econômica sentem realmente. A espontaneidade e graça dessa inscrição faz com que o leitor urbano mais sofisticado lhes dedique interesse, despertando assim a pesquisa, o análise de eruditos universitários. E está, pois, uma poesia confraternização social que alcança uma grande área de sensibilidade. Pelo fato de funcionar como divulgadora de arte cotidiano, das tradições populares e dos autores locais, a literatura de cordel é de inestimável importância na manutenção das identidades locais e das tradições literárias regionais, contribuindo para a perpetuação do folclore brasileiro. Pelo fato de poderem ser lidas em sessões públicas e de... Como eu estava falando, pelo fato de poderem ser lidas em sessões públicas e de atingirem um número elevado de exemplares distribuídos, ajudam na disseminação de hábitos da leitura e lutam contra o analfabetismo. A tipologia de assuntos que cobrem crítica social e política e textos de opinião elevam a literatura de cordel ao estandarte de obras de ter didático e educativo. Com advento nas redes sociais, na internet, desafios e porfias são travadas virtualmente a longas distâncias entre os cordelistas. Outros cordéis são apenas escritos e divulgados na internet sem expressões e folhetos.
No Rio de Janeiro, Arthur da Silva Torres, parece meu nome, né? Publicou cordéis próprios na primeira metade do século XX, em 1926. Publicou A Paixão de Renato e Helena. Nos anos 1940, seus cordéis tinham capas coloridas, em policromia, impressas através de clichês. Na década de 1950, a editora Prelúdio inovou em formato trocado na tradicional 11 x 16 cm por 13,5 x 18 cm, além de substituir as capas em xilogravura por capas em policromia, com desenhos e quadrinistas com Sérgio Lima e Eugênio Colenzi. Na década de 1960 e 1970, as expressões portuguesa, literatura de cordel, passou a ser usada no Brasil. E assim acaba, né? Eu queria agradecer o resto da minha equipe, né? Que é a Cecília, Luan e Douglas. Parabéns aí, somos um parceirão. Nos ajudou muito, mas é muito parceirão. E esse daqui pronto.